Olá, muito boa noite a todos. Começa agora a 19ª edição do programa A Verdade de 2013. Eu sou Hamilton Nogueira e nosso tema hoje é a respeito do conflito entre STF, o Supremo Tribunal Federal, e o Congresso Nacional. Fique atento, o programa A Verdade está no ar. Olá, estamos no ar em definitivo. Nossos convidados hoje aqui no estúdio são Djalma Pinto, advogado e escritor. Participa também Ricardo Barreto. Ricardo é juiz de direito e presidente da Associação Cearense de Magistrados. Conosco também Léo Alves, jurista Léo Alves. Além, claro, do empresário, nosso comentarista Irã Ribeiro. Senhores, muito boa noite, prazer recebê-los, prazer. Primeira vez aqui conosco, Léo Alves. Senhores, começa A Verdade com uma declaração de um congressista que diz o seguinte: tudo que se vota no Congresso se leva para o Supremo. O Supremo é a casa revisora do Congresso? Eu escolhi essa frase, na verdade, ela é um sentimento já bastante comum e que a imprensa alardeia de todas as formas de um descontentamento. E há a opinião de que há uma crise e a opinião de que não, de que há um ajustamento, uma acomodação natural. Enfim, na opinião dos senhores, vivemos uma crise entre poderes? Djalma, boa noite. Boa noite. Não diria uma crise, mas o Supremo Tribunal Federal, ele é guardião da Constituição. E a Constituição, ela é analítica. E na dinâmica das interpretações constitucionais, realmente há espaço para uma reavaliação, uma retificação das posturas do Poder Legislativo no Brasil. Então, o que se percebe é que o Supremo Tribunal Federal se transformou num legislador ativo, não apenas para declarar a inconstitucionalidade das normas, mas, sobretudo, para criar normas, ou, inclusive, muitas vezes, se contrapondo àquelas posições unanimemente até assumidas pela Câmara e pelo Senado. Então, isso gera uma certa tensão. Me parece que o grande ponto que a sociedade deve debater é uma maior legitimidade para os integrantes da Suprema Corte. Porque, se você for examinar friamente, quem detém mais poder na República são 6 ministros da Suprema Corte Brasileira. Por quê? Porque eles podem inviabilizar ou desconstituir qualquer lei votada pela unanimidade dos integrantes do Legislativo e da Câmara e do Senado, que são os representantes do povo. Esses cidadãos, os membros da Suprema Corte, não são eleitos pelo povo. E o cidadão não tem nenhuma ingerência na sua escolha. Basta o presidente da República indicar o nome, o Senado faz aquela sabatina e o cidadão é investido nesse grande poder que realmente tem essa possibilidade de desconstituir as normas votadas pelo Parlamento. Me parece que nós precisamos, em primeiro lugar, assegurar maior legitimidade para esse integrante da Suprema Corte. Como? Permitindo, por exemplo, que cada cidadão possa oferecer impugnação aos nomes que são indicados pelo presidente, pela presidente, no caso, permitindo que fizesse uma avaliação em relação à reputação ilibada, por exemplo, que é um requisito constitucional, um dos requisitos constitucionais exigidos para a investidura. Com isso, se daria mais legitimidade, porque nós temos, por exemplo, uma situação aberrante em que o futuro ministro vai ser sabatinado por um senador que está denunciado perante a Suprema Corte. E segundo o site Congresso em Foco, há quase um terço dos 600 congressistas, somando aqui Câmara e Senado, tem ações contrárias contra ele, obviamente, no STF. Então, isso, componente político importantíssimo. Então, você acha que não há crise? Não, eu vejo que existe uma tensão, realmente, por exemplo, o representante do povo. Vamos fazer aqui para análise a lei que proibiu a divulgação das pesquisas eleitorais 15 dias antes da eleição. O STF entendeu que essa norma era inconstitucional e simplesmente colocou a norma como inválida, permitindo as pesquisas, que muitas vezes são manipuladas, causam um mal-estar, um dano irreparável para a própria democracia. Então, na minha avaliação, o que nós precisamos é, primeiro, excluir da participação na votação da sabatina aqueles senadores que estão denunciados perante o Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, exigir celeridade da Suprema Corte para o julgamento daqueles processos. Como é possível um cidadão estar denunciado, com denúncia recebida, crimes comprovados, falar em nome do povo e sabatinar o seu futuro julgador? Isso é uma aberração. Ricardo, muito boa noite.
Boa noite. Há crise ou não há crise? Eu vejo que não. Essa tensão ela é própria da democracia. A questão de levar-se ao Supremo Tribunal Federal, boa parte das questões que são discutidas no Congresso Nacional deve-se a essa questão que já foi abordada pelo professor Djalma Pinto, que foi a Constituição analítica que nós tivemos a partir de 88. Através dela, você possibilita que todas aquelas questões que envolvam um direito subjacente podem ser discutidas perante o Poder Judiciário. Então, não se pode agora reclamar, depois de uma escolha política, que foi a Carta de 88, que o Poder Judiciário não cumpra ali seu dever. Se é trazido, o Judiciário ele só age mediante provocação. Se é trazido a ele a discussão de um tema, ele tem que se manifestar. Isso é próprio da sua própria atividade. Mesmo né? Antes de uma matéria votada, como foi o caso aí da repartição dos minutos de televisão e de dinheiro para a nova legenda, que uma liminar monocrática interrompe um processo natural de discussão congressual? Todas as questões que forem levadas às barras do STF têm que ser decididas. Mas por um ministro? Essa questão, você pode até discutir os procedimentos, a forma como isso se deve dar, mas o poder não pode deixar de se manifestar. Se querem alterar, e eu acho que existe já, nós estamos prontos para uma reforma mais ampla do Judiciário, talvez abordando os temas que o professor Djalma já colocou aqui, vamos repensar o formato desse Judiciário, mas pela estrutura que nós temos hoje, ela obriga que o Judiciário se manifeste. Não há que se confundir a questão da judicialização dos temas com o ativismo judicial, que é muito contestado e que nós temos realmente observado. Então, para você, não há crise, é um movimento natural? Não, eu acho que não há crise. Há uma tentativa de se sugerir essa crise por questões que estão aí, muitas vezes, interesses contrariados, são interesses aí que não podem ser sequer declarados. Ok. Léo, muito boa noite. Boa noite. A crise, prazer recebê-lo. A crise. A crise? De identidade. Eu vejo uma crise de identidade no parlamento brasileiro que me parece que não sabe mais quem é e para que serve. Aquela ideia tradicional da tripartição dos poderes, com atribuições muito bem definidas entre executivo, legislativo e judiciário, não está presente entre nós. Quem mais legisla hoje no Brasil é o Poder Executivo, por meio de medidas provisórias e outros instrumentos. Não há nenhuma dúvida que a produção legislativa hoje é da iniciativa do Poder Executivo ou patrocinada por ele. O parlamentar que apresentar um projeto de lei encerrará o seu mandato e, se for reeleito por mais 2 mandatos, tem mínima probabilidade de ver o seu projeto entrar na pauta. Então, quem mais legisla é o Poder Executivo, esvazia o parlamento. O Judiciário acaba por interferir em algumas questões no vácuo do Poder Legislativo, que deixa de regulamentar matérias que são essenciais a determinados setores da sociedade. E aí, por mandado de injunção, por exemplo, acaba substituindo o papel do parlamento. Então, o parlamento está se vendo esvaziado. Mas esvaziado não me parece que seja pela interferência dos outros, esvaziado pela sua própria falta de iniciativa e cumprimento dos seus deveres. Okay. E num outro cenário, para fechar essa minha intervenção nesse ponto, eu lembro quando políticos procuraram o então ministro da Justiça, Tarso Genro, para se queixar que estavam constrangidos. Diziam eles que a Polícia Federal estava a investigá-los e queriam a interferência do Ministério da Justiça porque se viam constrangidos nessa situação. E o ministro Tarso Genro foi muito feliz naquela altura ao dizer não. A Polícia Federal não investiga os senhores. A Polícia Federal não investiga pessoas. A Polícia Federal investiga delitos. É só as pessoas não se vincularem a delitos que não terão nenhum problema. Eu trago esse exemplo porque a Constituição Federal, que está a completar 25 anos, diz que nenhuma lesão ao direito será afastada da apreciação do Poder Judiciário. Então, é só o parlamento também não praticar lesões ao direito que não haverá pronunciamentos judiciais provocados para coibir essas antijuridicidades. Irã Ribeiro, muito boa noite. Boa noite, Hamilton. Hoje nós estamos com um programa maravilhoso, com pessoas de altíssima
de altíssimo conhecimento, trazendo para o nosso telespectador um programa de muito valor. Eu ouvi aqui a participação dos nossos 3 convidados, e eu aqui como membro do povo, representando o povo aqui nesse debate, eu fico a pensar, né? Um legislativo encorpado, 513, e aumentou esse número, né? 513 deputados, 81 senadores, tá certo? E esse número todo, de acordo com o doutor, não fazem leis. As leis vêm do Executivo, vão só referendar o que o Executivo manda. E daí, como tem que prestar algum serviço, mostrar que está trabalhando, começa a sair aquelas aberrações, né? E para as aberrações tem que haver manifestação mesmo de alguém. E aí, o guardião, como bem disse o doutor, que às vezes o nome falha, viu? O Djalma, o doutor Djalma Pinto, como ele disse, o guardião da Constituição tem que entrar aí, tá certo? Porque quando o Congresso cria uma determinada lei, a Constituição tem que ser protegida, né? E quem faz isso? O STF. Ele está com esse papel, no meu entendimento, tá certo? E o fato do STF estar, em alguns momentos, legislando, porque muitas coisas difíceis de entendimento, até pela própria população, que não tem esse conhecimento jurídico todo, tá certo? Estão sendo enviadas, estão saindo do Congresso Nacional. Bom, discordando um pouco aqui do que o Léo disse, o caso específico dos royalties do petróleo foi legislado para o bem e para o mal, aí não é questão de se discutir se está certo ou se está errado a divisão, mas enfim, foi legislado, chegou-se a um veredito, a um resultado, perdeu a minoria. No entanto, essa questão vai ficar pendente a depender do plenário, da decisão do plenário do STF. Do STF. Nesse caso, é uma contradição em relação ao que o Léo falou, porque o Legislativo fez o seu papel e, no final, não teve a decisão referendada. Se foi levado ao Poder Judiciário, foi levado por alguém. O Poder Judiciário não tem iniciativa. Mas, dessa forma, sempre o perdedor vai levar. E aí? Mas sempre vai parar as matérias? É uma garantia constitucional. Todo aquele que sentir uma lesão ao direito e for uma parte legítima, levará ao Poder Judiciário, Qual o critério, que não poderá ser omitido. O critério para receber essa reclamação, digamos assim? Há um critério ou qualquer manifestação bem fundamentada chega lá e vai barrar o resultado, a resposta? Não, obviamente que é o juízo de admissibilidade. Mesmo o juízo de primeira instância até as mais altas cortes fazem um juízo de admissibilidade e muitas vezes é por inépcia ou por não ter a devida procedência formal, a postulação é rejeitada de plano. Mas se foi recepcionada, pressupõe-se que atende às formalidades legais e que levará ao exame de mérito, enfim. O Djalma conhece esse processo? Não, em primeiro lugar, o Supremo, os processos que chegam lá, ele só vai examinar aqueles que batem de frente com a Constituição. Eu digo que especificamente desse dos royalties. Esse dos royalties é uma alegação de violência à Constituição. E agora, realmente, aí fica muito claro também a supremacia, a hipertrofia do poder judiciário em relação aos demais poderes. Por isso que a minha preocupação de assegurar uma maior legitimidade para os integrantes da Suprema Corte. Porque eles vão desmanchar aquelas leis que são votadas por aqueles que foram eleitos pela população com essa missão especial, que também temos que reconhecer que ao Poder Legislativo cabe, além da elaboração da lei, a fiscalização do Poder Executivo, da aplicação do recurso público. Então, o que é que se percebe no Brasil? Uma distorção. O governante precisa de maioria. Para conquistar aquela maioria, precisa aliciar, fazer o verdadeiro mensalão institucional através de emendas parlamentares. E assim nós chegamos a quase 40 ministérios. Exatamente. Aí aumentando, criando uma ineficiência, investindo pessoas nos ministérios sem nenhum critério de competência, sem nenhum conhecimento técnico. Então, me parece que nós vamos ter eleição para o ano, a sociedade devia colocar isso na pauta, ouvir de cada candidato qual é o critério da nomeação dos ministros, qual é o critério de criação de ministério. Por quê? Porque quem vai pagar essa conta é o cidadão. E hoje o critério é eminentemente político, né? Há um critério técnico, obviamente, mas se não houver campanha política,
E era uma coisa até interessante aqui, Hamilton, a gente Pois ter o não. conhecimento, se existe algum país com a quantidade de ministros superior ao do nosso ministério aqui. E com Já algum são critério 39, também de escolhas. fora aquelas Aham. secretarias especiais, né? Que com o mesmo, com a mesma, quase a Mesmo mesma, status de ministério. quase o mesmo status Ricardo. de ministério. Com relação à questão da legitimidade do Poder Judiciário, embora ela não seja uma legitimidade que provenha das urnas, ela encontra a legitimidade dela, ela tem, ela está no bojo constitucional. Foi a escolha política que o Estado Claro. fez. Né? Então, é uma legitimidade que se confirma através da sua própria atuação. Com relação à forma de escolha dos ministros do STF, eu acho que caberia, sim, algum tipo de reforma. Eu só quero lembrar que não é a forma adotada pelo Brasil não é novidade em qualquer dos continentes pelo mundo afora. É aquela utilizada na América, é utilizada em boa parte dos países da Europa. Então, realmente não há nenhuma novidade. Agora, os poderes têm que exercer o seu mundo. No momento que você é colocado, pressupõe-se que uma sabatina no Senado Federal para aprovação de uma indicação do presidente da República, ou da presidente atualmente, ela pressupõe que será uma sabatina séria. E o que nós temos visto aqui é a confirmação reiterada de todos os nomes que são levados ao Senado Federal. Salvo engano, apenas em 2 ocasiões na história do Supremo Tribunal Federal, esses nomes não foram referendados. Então, enquanto você tem nos Estados Unidos uma verdadeira tensão, quando você coloca o nome no Congresso, é realmente lá, ele é sabatinado, leva-se semanas, é discutido seriamente a respeito, quais são os posicionamentos daquele magistrado. Em relação a temas que são polêmicos em todo o país, lá você tem, eu estou utilizando o exemplo dos Estados Unidos, que eu conheço mais de perto, estou fazendo um mestrado naquele país. Então, lá você tem realmente algo levado a sério. O Congresso veta mesmo, se aquele nome não for de sua conveniência. Nesse caso do ministro Luiz Fux, que explicitou a sua campanha do corpo a corpo para atingir o posto de ministro, é possível, é natural, na opinião de vocês? Esse é um quadro também muito bem demonstrado pela ministra Eliana Calmon, quando esteve à frente da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, que é a verdadeira submissão que o postulante aos tribunais superiores tem que se submeter. Vendendo às vezes, disse ela, vendendo às vezes a alma para conseguir a indicação. Porque o critério é um critério essencialmente de dependência, de subserviência em algumas situações. Hoje se questiona, e eu não tenho uma avaliação própria sobre isso, mas se questiona 2 necessidades, 2 pautas. Uma seria o mandato para os ministros dos tribunais superiores, um mandato. A outra seria o aumento da idade, porque hoje ministros têm aposentadoria compulsória aos 70 anos e que, em muitos casos, creio que a regra, estão em plena capacidade produtiva. O ministro Aires Brito, por exemplo, um jurista de excelência, em plena capacidade, no momento em que mais talvez poderia contribuir com a justiça e com a sua pátria, teve que deixar compulsoriamente. Ok. Senhores, peço licença, temos que fazer um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco ao segundo bloco do programa Verdade, discutindo o conflito entre STF e Congresso Nacional. Até já. Olá, estamos de volta, segundo bloco do programa Verdade, e hoje discutindo o conflito existente entre STF, Supremo Tribunal Federal, e Congresso Nacional, embora nossos convidados achem que não há nenhuma crise. Você participa por meio do telefone 3486-1721. Além de você, participa também de Djalma Pinto, advogado e escritor, Ricardo Barreto, juiz de direito, presidente da Associação Cearense de Magistrados, o jurista Léo Alves conosco e o nosso comentarista, o empresário Irã Ribeiro. Senhores, vocês são unânimes, os 3, em dizer que não há, sustentar que não há conflito. No entanto, o próprio presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, e da Câmara Federal, Henrique Alves,
estão em contato direto com Gilmar, jantares, para tentar equacionar as diferenças. Por outro lado, o Congresso Nacional quer, a partir de agora, rever algumas decisões tomadas pelo STF. Pelo menos há uma PEC, que não sei se já está tramitando, mas talvez seja só para efeito de ameaça. Isso não configura uma crise para os senhores? Para mim, é uma iniciativa de um grupo minoritário, quiçá numa mesquinha atitude de retaliação a decisões tomadas no ambiente do Poder Judiciário. Mas uma iniciativa isolada, que eu não creio que tenha a referência, que tenha o apoio da expressiva maioria do próprio Congresso Nacional. Tanto assim, eu acho que o doutor Léo tem razão. Tem como pano de fundo essa questão que está sendo levantada, tem como pano de fundo o mensalão, a ação penal 470. E eu vi declarações, antes de vir para cá, de que o PMDB já disse que não apoiaria a PEC 33. O PSB também já declarou que não faz parte do apoio. E o próprio PSDB, que também está questionando, inclusive, a tramitação dessa PEC no próprio STF, e a liminar está sendo analisada pelo ministro Dias Toffoli. Então, se você olhar bem, como bem disse o doutor Léo aqui, é uma minoria que tem, na minha impressão pessoal, que tem como pano de fundo a questão do mensalão. Legal. Concordo plenamente. E tem uma situação aberrante. Por exemplo, o presidente do Senado da República está denunciado perante o Supremo Tribunal Federal, com denúncia recebida. Se o presidente da República tiver contra si uma denúncia recebida, nos termos do artigo 86 da Constituição, ele tem que se afastar imediatamente por 180 dias. Então, o que o Brasil precisa compreender... O que aconteceu à época com o Collor de Mello. Exatamente. O que o Brasil precisa perceber é que, para ser investido na representação popular, a pessoa tem que ter grandeza, tem que ter dignidade, tem que ter decência. Aí o cidadão que está denunciado vai comandar uma instituição do porte do Senado da República, isso começa a criar uma deterioração e repercutindo na base da sociedade. Agora, com relação à investidura, porque nós temos que reconhecer que nós seguimos um modelo americano para a investidura no Supremo Tribunal Federal. Entretanto, a realidade brasileira é completamente diferente da realidade americana. Se o cidadão dos Estados Unidos utilizar um texto de alguém sem aspas, ele já estará desqualificado, descredenciado para ser ministro da Suprema Corte. Ele vai ter a vida dele analisada do dia que ele nasceu até o dia que ele se apresentou para ser um magistrado da Suprema Corte. É isso que nós precisamos fazer na República. E diante da situação em que o candidato tem que ficar se comprometendo, assumindo posturas que ele mesmo não gostaria de assumir perante os sabatinadores, senadores condenados e denunciados pelo Supremo Tribunal Federal, qual seria, então, o modelo? Nós temos que criar um modelo para preservar, inclusive, essas pessoas. Talvez o melhor modelo fosse um sorteio. A presidente indicava 3 nomes, o Senado sabatinaria, e se fazia um sorteio público para que toda a nação presenciasse. Com isso, nós garantiríamos a autonomia funcional daquele futuro ministro. Ok. Bom, temos nossa primeira ligação da noite. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? Rogério, do Janguruçu. Rogério, você tem pergunta ou comentário para a gente? Eu tenho, é uma sugestão que eu estou vendo é sobre o Supremo, né? E sobre realmente o Congresso. Certo. E vendo também o Poder Executivo. Pois né? não. Porque realmente nós votamos, que nem disse aí, o cidadão vota numa pessoa. E quando a gente vota nele, quando chega o Executivo, tira ele daquela cadeira e coloca ele como um ministro, como um secretário, como uma outra pessoa que eu não escolhi que ele fosse para isso. Eu escolhi que ele fosse, por exemplo, um deputado, um vereador, e não realmente um secretário ou um ministro. Entendi, Rogério. Ok. Acredito que também cai nisso daí para que ele possa não ser tão subserviente realmente ao Poder Executivo. Agradeço mais sua participação. Muito boa noite. Quem pode comentar? Desculpa. Por favor, doutor. Eu acho que a única solução para o que o Rogério levantou aí é numa segunda eleição ele escolher, já que ele se sentiu traído por aquele que ele escolheu para estar na cadeira no parlamento, não votar mais. Aí, nesse caso, a participação popular se dá de forma
efetiva através de Mas um voto. A essa escolha, representatividade para vocês é estranha também? eu acho que faz parte do jogo democrático, né? A utilização de membros do parlamento para atuarem junto ao executivo faz parte desse jogo que nós escolhemos, que o Brasil escolheu para ser aquele que vai ser jogado politicamente. Uhum. Né? Mas se você se sente traído na escolha de seu parlamentar, você queria vê-lo no parlamento defendendo suas ideias e não no executivo, aliado a um programa de governo que você talvez não aprove. Lembre sempre em que você votou na eleição passada, né? Para um segundo momento. Irã Ribeiro. Mas eu entendi bem o que o nosso telespectador colocou. viu? Rogério. O Rogério colocou. Porque votamos naqueles candidatos e o elegemos. Tá certo? E os partidos, através de junções junto ao executivo, conseguem colocar aqueles eleitos em vagas do executivo, para que pessoas que não tiveram a votação suficiente assumam como suplente o lugar. Quer dizer, então, é uma forma de tirar do legislativo pessoas que foram eleitas pela população, colocando pessoas não eleitas no lugar. Eu acho que o Rogério, né? É, Rogério. O Rogério tem toda a razão. Eu acho que é uma traição ao voto do eleitor, sim. Mas há uma situação mais grave, que é o caso do suplente do senador. Essa é mais grave O ainda. suplente do senador não teve nenhum voto. Nenhum voto. É diferente da outra, que ainda teve algum. Não teve voto suficiente, mas teve algum. O suplente do senador não teve nenhum voto. E hoje, 1/3 do Senado Federal é composto por pessoas que não tiveram um voto do seu 1/3 cidadão. do Senado. Bom, Essa nós- legitimidade fica comprometida. Como é que o cidadão tem a petulância de falar em nome do povo se ele não recebeu nenhum voto? Então, são aberrações que a nossa democracia testemunha, até porque cada candidato devia dizer para o eleitor, olha, se o governador, se o presidente que eu estou apoiando for eleito, eu vou ser ministro. Aí o eleitor ia saber de antemão e não ia ser enganado. O nome disso é estelionato. Você se apresenta para pedir voto como deputado ou senador, no primeiro dia vai logo exercer um cargo do executivo. E isso é uma distorção gravíssima no parlamento, por quê? Porque a finalidade do membro do Poder Legislativo é fiscalizar a atuação do Executivo. Como é que ele vai fiscalizar se ele já vai se incorporar no governo? Então, nós temos que fazer uma mudança constitucional e também evoluir para outra aberração. O cidadão é considerado ficha suja, não pode ser eleito, ele tem a sua candidatura impugnada e tem indeferido o seu registro. Quando chega na véspera da eleição, ele substitui a candidatura dele pelo filho, pela sogra, pelo parente, pela mulher, e na urna não aparece o nome do substituto, aparece daquele que foi indeferido. É um e aí novo artifício, o né? cara vota naquele que não podia ser, que era ficha suja, e quem sai eleito é aquele que não foi votado, que não recebeu nem sequer o voto dele, porque o nome dele não aparecia Mas na urna. percentualmente, isso é representativo, a quantidade de pessoas que usam esse artifício? É só o que rola agora, né, a partir da implantação da lei do ficha limpa. Especialmente E eu para as queria- eleições majoritárias, né? As eleições para prefeito, aconteceu muito isso. Eu queria aproveitar a colocação do doutor para falar sobre os nossos campeões de voto, né? Pessoas que são nacionalmente conhecidas pela mídia, pela televisão, uma fama por ser comentarista muito badalado, que se elegem com uma quantidade estupenda de votos para levar 3 ou 4, muitas vezes já julgados pela população e por isso não teve voto, mas com o voto daquele candidato que era o comentarista ou que era Acaba puxando acaba vários, né? puxando essas pessoas. Quer dizer, voto de legenda, isso é outra prática que deveria ser banida Ou do nosso seja, sistema eleitoral. Pelo que a gente está concluindo aqui, há que se pensar numa reforma eleitoral Sem que dúvida. recoloque todas Ou essas uma questões. nova constituinte, né? Eu acho que sim, mas eu acho que uma reforma eleitoral bem feita, o problema é que, como é que você deseja que uma reforma eleitoral seja realizada seriamente, se aqueles que estão no Congresso vão ser os sujeitos daquela reforma que está sendo realizada, né? Essa questão dos candidatos, o eleitor é decisivo nisso, ele tem que olhar o currículo, ele tem que olhar o histórico daquela pessoa em quem ele está votando. Se em determinado momento
do passado, o momento da história daquele candidato, ele agiu dessa forma, colocado pelo professor Djalma Pinto, ele não pode ser reconduzido ao parlamento uma segunda ocasião. Então, é fundamental que o eleitor também se conscientize do seu papel. Pois é. E nós estamos a completar 25 anos da então nova Constituição do Brasil. Eu lembro que eu cheguei a Brasília em 1986, logo após a eleição dos parlamentares constituintes. Eu fui exatamente para Brasília para prestar consultoria junto à Assembleia Nacional Constituinte e acompanhei todos os bastidores da feitura daquela Constituição. E era a grande oportunidade de nós reescrevermos o Brasil. Nós vínhamos de um processo traumático na nossa história, do suicídio de Vargas, da difícil condução administrativa do presidente Juscelino, que viveu crises com a aeronáutica, por exemplo, da renúncia de Jânio, dos incidentes com Jango, com o golpe militar. Então, a Constituinte era a esperança de se reescrever o Estado que nós queríamos. E eu cheguei lá, morava fora do Brasil, cheguei lá com essa expectativa, como o Brasil todo sonhou. Vamos fazer o Estado que nós queremos. Passados esses anos, já estamos em quantas emendas? 72, doutor? 73. 73 emendas constitucionais. Uma delas, eu acho que só a 19, modificou alguma coisa como 50 dispositivos. Não é? E estamos aqui com a possibilidade, que não é afastada, de, quiçá, termos uma nova Constituição. Quer dizer, não conseguimos construir ainda, dessa vez, o Estado que nós queríamos. Mas, por uma razão elementar. Porque o direito não tem esse poder miraculoso de mudar o homem. Senão era muito fácil. Fica decretada a felicidade na República. Fica decretada a impossibilidade de furto no território nacional. O problema do Brasil é que o Brasil não dá atenção alguma às crianças. O Brasil não prestigia a escola do primeiro grau. Se você não der oportunidade para a criança, a mesma oportunidade para a criança pobre, que é dada à criança mais abastada, nós vamos ter crescente desigualdade social, vamos ter a falta de perspectiva para essas crianças, não vamos ter assimilação de bons valores, entre os quais a ideia da justiça como virtude, da solidariedade. Aí nós vamos ter o desprezo pela ética e o aumento crescente, espantoso e triste da violência em todos os cantos da República. Mas que se pese também nessas declarações todas, que a velocidade do mundo, a velocidade das mudanças do mundo, é muito mais acelerada do que lá na época da nossa Constituinte, lá de 88. Então, assim, é preciso também que essa legislação, que as legislaturas se adaptem a essa mudança e que possa promover as mudanças textuais mais rápidas do que na década de 80. A Constituição ela foi muito detalhista. E por ser muito detalhista, não é, a sucessão de acontecimentos, as mudanças do tempo exigiram que ela também tivesse as suas adequações. Por exemplo, em relação aos direitos sociais, aos direitos trabalhistas, a nossa carta, me parece que na sua primeira versão, lá do artigo 7º, trazia 36 direitos ao trabalhador. É inequívoco que o trabalhador tem que ter os seus direitos. Mas não me parece que esse detalhamento deve estar no nível da Constituição. A Constituição japonesa tem um artigo, parece-me que o 29, que diz o seguinte: todos têm o direito e a obrigação de trabalhar. Irã? Eu gostaria ali de colocar uma ênfase muito forte nas palavras do doutor Djalma. Tá certo? Nas palavras do doutor Djalma. Educação. Educação. Tá certo? Nós estamos falando aqui em Constituição. Quantos estarão entendendo? Quantas Pelo pessoas? menos o que é uma Constituição? Quantas pessoas? Tá certo? Então, a educação, e é uma cláusula pétrea. É uma cláusula pétrea da Constituição. Diz, inclusive, tá certo? Diz, inclusive, que um pai que deixar um menor de até 14 anos sem estudar é abandono do menor e crime previsto de reclusão. Tá certo? Quer dizer, e nós não temos o conhecimento disso, nós não temos... Quer dizer, a educação talvez seja o ponto fundamental de fazer com que o Brasil... E esse processo nem começou, né, Djalma? Começou, e a Constituição também previu, lá no artigo 205, a educação para a formação do cidadão, preparar o cidadão. O que é preparar o cidadão? É qualificar o homem, o indivíduo, para ele viver na cidade, no Estado, dentro da sociedade.
Aí você tem o garoto lá tocando fogo na dentista, o outro estuprando a mulher dentro do ônibus. O que é isso aí? Falha da formação da juventude. Nós temos cerca de 800 mil pessoas presas, pessoas que poderiam estar trabalhando, usar a sua energia para contribuir com a prosperidade, estão enclausuradas, dando prejuízo à sociedade, sem perspectiva nenhuma de vida, sem possibilidade de usufruir da felicidade. Então, nós temos que refletir para conseguirmos disseminar a prática dos bons valores. Primeiramente, colocar na cabeça de cada pessoa que educação é transmissão não só de saber. Não adianta o cara ser um grande engenheiro, mas não poder ver dinheiro público. Vai logo assaltar o patrimônio da saúde, da escola, da estrada, etc. Educação, transmissão de saber, de valores, respeitar o patrimônio público, respeitar a justiça, ter contribuição para elevação, preservação da dignidade da pessoa humana. Afinal de contas, a vida é muito efêmera. Daqui a pouco nós morreremos. Qual foi o legado que se deixou para as gerações futuras? Concordo com o doutor Djalma, porque educação não é só o acesso à escola, a merenda escolar, a alfabetização e lições de aritmética. Educação é preparar o cidadão e as inteligências do porvir, disse Dom Pedro II. Então, é preparar os cidadãos do amanhã para a cidadania, para a ética, para os valores. E é isso que me parece que o nosso Estado está carente. Porque a educação que o professor Djalma está falando, ela é uma educação que vai além daquela educação formal, a educação da academia. É mais que preparar para o trabalho. Né? É mais, ela passa pela educação familiar, talvez pela elevação da ética do próprio país. Né? Acho que o povo brasileiro, melhorando de um modo... Nós temos avançado em muitos pontos, a gente tem que reconhecer que os últimos anos nós temos avançado em muitos pontos, mas ainda falta muito para ser feito. São muitas demandas em muitas frentes. Mas eu tenho muita fé que no futuro, que não será muito distante, nós chegaremos ao nível de um país civilizado. Somos dois otimistas. Mas eu peço licença aos senhores, nós temos que fazer agora mais um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco com o terceiro e último bloco do programa Verdade. Você pode participar, 3486-1721. Até já. Olá, estamos de volta, terceiro e último bloco do programa Verdade, e hoje discutindo o conflito entre STF, Supremo Tribunal Federal, e Congresso Nacional. Você participa por meio do telefone 3486-1721. Vale pergunta, vale comentário. E aqui no estúdio participam conosco Djalma Pinto, advogado e escritor, mais uma vez conosco. Ricardo Barreto também, juiz de direito, presidente da Associação Cearense de Magistrados. Participa Léo Alves, jurista, fazendo sua estreia aqui. Irã Ribeiro, nosso comentarista. Senhores, tem um termo comum, a imprensa vem falando muito, judicialização da política. Nessa relação aí, como é que entra, se é que entra, a criação dos novos TRFs, que foi aprovada, no entanto, Renan Calheiros não deu continuidade a esse processo. Se está aí a luta... Está seguro. E aí, o que vocês acham? Curiosamente, a proposta de criação dos novos tribunais regionais federais privilegiam os estados dos seus autores. É pura coincidência, e apenas por essa coincidência, é lícito que se imagine a figura jurídica do desvio de finalidade. Se pensarmos que a sobrecarga dos atuais tribunais é enorme e os números e os fatos justifiquem a criação de outros tribunais para prestar a justiça ao povo, nós teremos o fim atendido, o fim legítimo. Agora, se prestar essa medida para nomeações e outras, digamos, prioridades postas na agenda política, temos a figura do desvio de finalidade. Pelo pouco que eu conheço dos números que envolvem a criação desses tribunais, eu acho que eles se justificariam, porque há realmente uma demanda muito grande em cima dos 5 tribunais regionais federais que hoje existem no Brasil. Se justificariam, lógico, não na quantidade que foi colocada, mas 4, e ainda estão 3 para serem criados. O presidente Joaquim Barbosa tocou nesse ponto, falou que os gastos se elevariam a 8 bilhões, eu não sei se esses... Aliás, falou de forma muito dura, inclusive. Ele tem a natureza muito dura, muito destemperada, a forma como ele coloca
muitas vezes não é a forma ideal, não é isso? Mesmo que o mérito ele possa ter razão no mérito, a forma com que ele expõe as suas ideias chega a ser ofensivo. Eu acho que ele, como chefe de um poder, ele teria que ter mais cautela nesses momentos. Então, o que se tem que fazer é um estudo objetivo sobre quais os números envolvidos e a real necessidade da criação desses tribunais. Se precisa fazer um estudo para verificar a possibilidade, não deveria ser criado agora. Não, pelo menos antes do estudo. Esses projetos eles não são novos, são projetos que já vêm, são demandas que já vêm aí há 2, 3 anos. Quer dizer, diferentemente do que foi dito, não foi algo sorrateiro ou novo, inovador, que não tivesse sendo submetido a um estudo. Isso já estava sendo avaliado, já fazia 2 ou 3 anos que se estava analisando essas questões. Né? Jama? Me parece que o presidente do Supremo colocou a questão que a Suprema Corte não foi consultada. Isso é que aí por isso pode ensejar até o desvio de finalidade apontado pelo professor Léo. Mas não é bem verdade. Foi sim, e foi submetida ao CNJ essa aprovação. Correto. Mas, por outro lado, eu acho o seguinte, quando vai haver gasto, eu acho que os segmentos importantes da sociedade têm que ser ouvidos. Por quê? Porque quem paga todo o custo é o cidadão, através do seu tributo. Nós temos problemas gravíssimos na área de saúde, terríveis, falta de assistência, a dignidade da pessoa humana sendo esfacelada pela falta de hospital, falta de médico, em todos os cantos da República. Então, eu acho que o poder público tem que priorizar, gastar naquilo que é essencial, por exemplo, na educação do primeiro grau. Não adianta sair fazendo universidade em todos os cantos das cidades brasileiras se nós não temos uma escola de qualidade, onde o menino não vai ter perspectiva de crescer, de ter prosperidade. E isso vai afetar a violência. Por outro lado, também, essa falta de atenção na educação é que aumenta a litigiosidade entre os indivíduos dentro da sociedade, chegando ao ponto espantoso de, no ano de 2012, terem sido ajuizadas cerca de 26 milhões de ações. Qual é o Poder Judiciário no mundo que vai dar vencimento a essa quantidade tão grande de ações só em 2012? Isso me faz concluir que a saída não é criar novos tribunais, é mudar alguma forma de gestão aí nos que existem. Mas a análise da prioridade ela é feita dentro do Congresso Nacional. Ali o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara estão representando a própria população. E eles aprovaram as mensagens de criação desses tribunais. Então, se eles tivessem agido dentro do que lhes exigido, analisando percussientemente a conveniência ou não da criação desses tribunais, nós não teríamos tido a dúvida quanto à necessidade ou não dessa criação. Falta é a promulgação do presidente do Congresso. Falta, mas eu acredito que ele vai ter que promulgar essa questão de tempo. Concorda, Léo? Mas ainda tem outro ponto, só outro ponto para deixar aqui, que é para a população ficar com mais conhecimento da matéria. Esses tribunais são apenas para julgar processos de interesse da União. Ora, a Constituição diz que todo ato administrativo, todo ato praticado pela União tem que respeitar a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Ora, se o administrador tem o dever de cumprir essas normas da Constituição, como é que ele vai praticar tanta ilegalidade que justifique a criação de um aparato estatal caríssimo só para julgar ações relacionadas com o interesse da União? Os números atuais eu não tenho, mas eu lembro de um levantamento feito pelo ministro Paulo Brossard, que apontava no ano 2000, em um memorável artigo na imprensa nacional, que a União, só a União, na administração direta e indireta, era cliente em algo em torno de 80% do Poder Judiciário. Ainda é. Os números são atuais. Ou seja, o grande segredo é educar o gestor para não cometer ilegalidade. Aí nós não vamos precisar de tanto gasto, vamos otimizar esses recursos naquilo que é mais essencial para a população. Os congressistas parece que não gostam de efeitos, de medidas de longo prazo, não. É mais fácil uma lei rápida que, mesmo que não pegue toda que nós desejamos, que é toda a administração. Irã? Olha, eu tô aqui ouvindo e cada vez eu fico mais consciente de que o poder colocado lá em Brasília está invertido. Porque são os representantes do povo, tá certo? E o que o povo mais precisa, o doutor Djalma colocou com uma precisão enorme, é educação. É a base do desenvolvimento da nação. Seguida pela saúde e a segurança pública. Pois é.
E cadê os representantes do povo que não estão olhando para isso? Tá certo? Qual é a educação que nós podemos dizer que o brasileiro tem o direito? Se quando é feita uma pesquisa nos 40 países do mundo, nós estamos lá em penúltimo lugar, nos 40 países mais desenvolvidos. Quer dizer, então, tem alguma coisa muito errada. E esse processo político, cometendo esse erro todo, está afastando cada vez mais o cidadão e está dando também uma renda totalmente defasada do mais rico para o mais pobre, e é isso que está gerando essa violência no meu entender. Agravar a ponderação do professor Irã, o que é que o Congresso está debatendo? Se vai liberar a maconha. Como se isso fosse prioridade para uma nação que está se desmanchando em violência. Que cada dia você tem que elevar o muro da sua casa, você não pode andar na rua com celular. Então há uma inversão total de prioridade. Nós temos que educar o homem para exercer o poder político, levando em consideração que, quando ele for investido numa função pública, é para trabalhar em favor da coletividade, visitar a escola pública, visitar o hospital e trazer uma contribuição para melhorar a vida, para facilitar a vida de cada cidadão, e não para agravar o que já é muito terrível dentro da sociedade. Bom, nós falamos aqui em algum determinado momento sobre a questão do mensalão. E tem outra questão judicializada, que é a questão a cassação do mandato. Temos dois emblemáticos aí, a questão do João Paulo Cunha e José Genuíno. Enfim, Congresso ou o STF vai dar a última palavra a respeito dessa cassação de mandatos? Eu entendo que a última palavra deve ser do Poder Judiciário. E essa situação está, de certa forma, creio, a assustar alguns setores do baixo clero do parlamento, porque não é da tradição do Judiciário nos tribunais superiores, não era da tradição condenar político. Durante a República toda, o primeiro político condenado, o primeiro deputado federal condenado pelo Supremo Tribunal Federal foi há poucos anos, tem 3 ou 4 anos, não mais do que isso. Antes, em toda a história da República, o Supremo não tinha condenado ninguém. Essa ruptura com essa história, com essa má tradição, agora assusta, porque agora o Judiciário passou também a abrir essa caixa preta e responsabilizar esses réus de primeiro escalão. Hoje o texto não é claro. Não, hoje o texto não é claro. Bom é para aquele comentarista de uma emissora de televisão que diz a regra é clara. Infelizmente, nós não temos essa clareza em muitas regras jurídicas. Eu ouso discordar do doutor Léo. Eu acho que o texto da Constituição é claro. A decisão é do Supremo Tribunal Federal. Apenas a concretização disso se dá através de um ato administrativo da Câmara, do Congresso Nacional. Eu não vejo dúvidas, não tenho dúvidas com relação a quem é o responsável por esse processo. Na leitura, na inteligência que eu faço do artigo da Constituição. Não sei se o professor Djalma concorda com isso. Eu concordo também. Mas há um espaço para questionamento, um espaço posto em dúvida, e nesse vácuo, nesse espaço, entra o interesse corporativo. Eu vou pedir licença ao Djalma. Já você volta ao assunto, nós temos mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? José Edilson Gomes. José? Edilson Gomes. José Edilson Gomes. Edilson, você tem pergunta ou comentário para a gente? Não, eu tenho uma pergunta. Por que está falando aí, o professor agora, está falando a respeito de criar da educação, um professor, aquele negócio todo. Quer dizer, a preocupação maior no Congresso, no Senado, aí, sei lá onde, foi criar mais vereadores, mais deputados. Mas ninguém se preocupou com professores para ser criados. Já foi errado. Tem município que tem 9 vereadores, 20 vereadores e não serve para nada. Entendi. Um professor, tem escola, nem professor não tem. Ok. Então, por que não se cria professor, por que não se cria mais médicos, salvar as pessoas, né? E só vereador que não serve para nada. Ok. Agradeço demais a sua participação, viu? Muito boa noite. Ligue sempre que quiser e puder. Senhores, quem pode comentar? Isso é uma distorção, por essa falta de educação do cidadão para compreender a finalidade do Estado, a finalidade do mandato. Qual é a finalidade do mandato? O cidadão chega lá, criar cargo para os seus familiares, direcionar, interferir no desvio de finalidade para favorecer aqueles que o apoiaram? Não, a finalidade do mandato é fazer o melhor pela população.
Então, essa incompreensão é que gera essas distorções no exercício do poder, chegando-se a essas aberrações, a ampliar o número de vereadores, ampliar o número de deputados. Em que isso vai melhorar a vida do cidadão? O que nós precisamos é realmente dar uma nova mentalidade para compreender a política como uma arte, como um instrumento de melhoria da vida da comunidade. Aqueles que são condenados, como é que pode uma aberração? O Supremo condena o cidadão e dizer que a Constituição não tem mecanismo para afastá-los é dizer que é uma Constituição em descompasso com a realidade mundial, da grande civilização, que compreendeu há muito tempo que o parlamento não pode ser lugar de marginais, lugar de delinquente é a penitenciária. Então, enquanto a nação não compreender isso, inclusive para criar desconfiômetro naqueles audaciosos que não têm dignidade para falar em nome do povo e assintosamente vão desafiar uma civilização querendo se vestir nessa tão relevante função? Principalmente, doutor Djalma, e aqui eu volto de novo para a figura representantes do povo. Olha, em qual estado, em qual cidade o povo está satisfeito com essas pessoas que foram julgadas e que não estão ainda recolhidas na penitenciária? Em qual estado brasileiro? Quer dizer, então, será que é o representante do povo mesmo que está lá? Eu trago um dado muito rápido, sei que o nosso tempo já está a exaurir. A minha matéria na Academia Nacional de Polícia é psicopatia no serviço público. E acompanhei o estudo feito por um psiquiatra, e os dados são dele. Eu não acredito e não creio que os senhores acreditem, mas o psiquiatra atestou que há, como resultado do seu estudo, que há psicopatas no Congresso Nacional. A psicopatia é caracterizada não necessariamente por crimes de alta brutalidade. A psicopatia é caracterizada pelo desprezo pelo direito dos outros. O outro não existe para o psicopata. E nessa linha nós temos a figura do psicopata corporativo, que, deslumbrado pelo poder, pelo status, busca espaços na política, em cargos públicos de relevo, não para servir a sociedade, não para representá-lo, mas para, mentindo, fraudando, obter vantagem à custa do sacrifício dos outros. É contra esses psicopatas que nós temos que ter um Estado forte, um Ministério Público livre, ao contrário do que se está agora tentando fazer com a PEC 37, um judiciário independente, ao contrário do que se está tentando fazer agora com a PEC 33, onde você submete o STF ao Congresso Nacional. A população, os cidadãos que compõem o povo brasileiro têm que estar atentos a essas duas grandes aberrações, fizemos programa aqui, mais de um, esses e PECs, estamos sempre voltando ao assunto. Essas PECs, tá certo? Desculpa, mas eu tenho que pedir desculpa. A população toda se manifesta contra. Senhor, Tá certo? eu peço desculpa, infelizmente chegamos ao final, queria dar 30 segundos para cada um para as considerações finais. Irã Ribeiro, por favor. Olha, eu quero deixar claro aqui que aprendi muito aqui neste programa. Tenho a impressão que o nosso telespectador também tenha avaliado muito bem tudo que foi dito aqui. E nós vamos continuar em cima desses temas, né? De trazer ao povo brasileiro um processo jurídico legal que o proteja e não que o coloque na situação que está hoje, né? Sem educação, sem saúde e sem segurança. Djalma, 30 segundos. O professor Léo trouxe esse dado dos psicopatas que estão investidos na função como representantes do povo. É preciso que a sociedade identifique-os. Eles não têm limite, por isso que eles são ousados em agredir a consciência da nação. Ricardo? Queria dizer que a magistratura está cada dia mais empenhada, está atenta na construção desse país, que é um país que nós desejamos melhor para todos e que nossa participação a gente sabe que é fundamental. A gente tenta se qualificar e se colocar à disposição da população para que esse fim seja atendido. Léo? Falamos de dificuldades, de mazelas, de desafios, de infortúnios, mas nós não podemos perder a esperança e nem tirar a esperança das novas gerações. Então, eu termino a minha participação com as palavras de Jack Maritain: quanto mais avançamos na escuridão da noite, mais nos aproximamos do clarão da madrugada. Senhores, muito obrigado pela presença, muito boa noite, foi muito elucidativo
Muito obrigado a você que nos acompanhou, que ligou, os que tentaram ligar também. Terça-feira que vem, se o acaso deixar, a gente está de volta com mais a verdade para você. Grande abraço, tchau.